Professor Coutinho, isso nos anos equivalentes à Segunda Guerra Mundial, quando o senhor estava, 42, o senhor estava com que idade? 6 anos. 6 anos. O avião, graças a Deus, passou incólume, né? Exatamente. Essa aventura Nesse tempo já era alfabetizado? Não. Ainda não. Ainda não. Como foi o processo de alfabetização? Do saber contar, do saber ler, do saber escrever? Quem chegou primeiro? Olha, eu fui alfabetizado quando estava em São José do Egito, porque papai sofreu um acidente lá em Rujão, ele era trabalhador rural, e foi convidado por um tio de minha mãe para administrar uma propriedade dele que ele comprou no meio da Caatinga, sabe? E aquilo deixou a gente muito triste, porque a gente ia deixar de morar na rua e ia morar no mato, certo? Aí papai arranjou emprestado um carro de boi, certo? E levou a gente de Rujão lá para essa cidade e foi devolver o carro. Tinha um boi só ou tinha dois? Um boi. Ainda lembra? Dois bois. Lembra do nome? Não, Não lembro. não lembro. Vamos lá. Aí quando papai foi devolver o carro, os bois dispararam e papai pulou do carro, ficou com a perna direita enganchada, certo? E sendo arrastado. Aí no primeiro tronco de árvore que ele encontrou do lado esquerdo, ele apoiou o pé, puxou o outro. Freio de pé. Freio ao pedal. Aí, rapaz, fraturou o pé direito, fratura exposta. E não sei quem foi que levou papai para Campina. Deixou no hospital. Campina Grande. Campina Grande. Deixou papai, entregou papai no hospital e voltou sem mais informações. Certo? 100 e poucos quilômetros distantes de lá. Aproximadamente isso. Né? Aí colocaram papai no isolamento, né? E a gente ficou na casa dos meus avós. Né? Mamãe foi para Campina Grande para dar assistência a ele, ficando hospedada na casa de uma tia, e nós ficamos na casa dos avós. Né? Os avós depois se mudaram da seca lá do Cariri, né? A gente saiu de tarde, né? Com a Caatinga na retina, tá certo? E quando abriu os olhos, foi na manhã seguinte, o mundo todo verde, era Lagoa Seca, perto de Campinas, sabe? E ali, 6 quilômetros de Campina Grande. 6 quilômetros de Campina Grande. E ali, cada casa daquela tinha jaqueira, tinha bananeira, né? Era um paraíso pra gente, sabe? Bosque. Era. Nunca tinha pensado no negócio daquele. Um pouco diferente de Gujão. Um pouco diferente do Gujão. Passou do cinza, né? Do cinza pro verde. Simples assim. Simples assim. Aí ficou aguardando o papai sair do hospital. Aí quando o papai, depois de 6 meses e 10 dias no hospital, ele saiu, né? Foi para Lagoa Seca, e um irmão dele, que morava em São José do Egito, veio buscá-lo. Né? O papai era muito orgulhoso, não queria viver às custas de ninguém, não. Aí foi para São José do Egito. Em São José do Egito foi que eu comecei a estudar, né? Eu já tinha, então, 8 anos. 8 anos, porque foi em 45, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em Lagoa Seca. Acabou em Lagoa Seca. Foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Sem mais avião, sem bomba. Sem nada, né? Aí foi lá que eu estudei, né? Que eu fiz o Mas antes disso, antes de falar do estudo, sim. Então sua primeira noção de conforto ambiental foi quando saiu de Gujão City para Lagoa Seca. Lagoa Seca, exatamente. Não é? Ficou introjetado. Exatamente. Teve um período de aclimatização, certo? Para poder. Ótimo. Vamos agora para as primeiras letras. Sim. Aí a minha primeira professora se chamava Dona Maria Anísia. Eu ia para a casa dela para. Era particular? Escola particular? Era particular. Só aulas só para você ou tinha um grupo de alunos? Era só para mim. Só para você. Pra mim. Aí depois, papai arrendou um sítio, tipo
tipo meieiro, sabe? Só um minutinho. E a professora Maria Anísia tinha que faixa etária, mais ou menos? Rapaz, a professora Maria Anísia já tinha seus 60 anos, por aí assim. E já estava sendo auxiliada por uma filha. Certo. Não usava palmatória. Não, rapaz, eu Era o contrário. eu escapei da palmatória. Opa! Eu escapei da palmatória. Ótimo. Aí passei um ano sem estudar porque papai arrendou um sítio, meieiro, né? Era meieiro lá do cidadão. Metade do algodão ficava plantando na terra e metade do algodão e o restante para meu pai, né? Então a gente foi para esse sítio e esse ano foi um ano fabuloso, um inverno muito bom, certo? Inclusive aconteceu um fenômeno que eu Era o chamado meeiro. Meieiro, exatamente, o papai era meieiro. Né? E aconteceu um fenômeno lá, né? Houve uma cheia imensa, porque o sítio ficava entre o rio Pajeú e um afluente dele, o rio São José. E houve uma cheia muito grande e a gente ficou ilhado. E passou uma semana sem sair da casa, né? Se alimentando de maxixe, quiabo e ovo de galinha. Muito trovão, muito relâmpago. Muito relâmpago, né? Aí o inverno foi muito bom, colheu-se o algodão, né? Com esse algodão, o papai fez uma casinha modesta lá em São José Egito e a gente foi morar lá. E então eu fui o primeiro aluno, aliás, eu fui das primeiras turmas que estudaram no grupo escolar professor Oliveira Lima, em São José do Egito. Foi fundado esse colégio e eu fui da primeira turma desse colégio. Grande historiador. Aí, esse colégio para mim era imenso. Era imenso, como naquele tempo, né? Para mim tudo era grande. Aí, depois de alguns anos, né? Inclusive, eu morava em São José do Egito, na Rua da Baixa. Né? E a Rua da Baixa é a Rua de Cima. Era uma inclinação incrível da Rua de Baixo para a Rua de Cima. Anos depois, muitos anos depois de adulto, eu fui numa ida para Afogados da Engazeira, eu passei por São José do Egito, levando Marco e Marcelo, né? Para medir o desnível. Eu não esperava aquilo. E eu sempre dizia aos meninos dessas... Uma enormidade. A torre da igreja é enorme. Aí quando chegamos na cidade, eu disse, aqui é a Rua de Baixo. Ali é a Rua de Cima. Eu olhei pelo retrovisor, olhei para o moço. Tá certo? Aí, uma praça lá, que de um lado não se viu o outro. Aí, fomos na praça. Me permita, em Santa Luzia, a gente sobe para a Rua de Baixo e desce para a Rua de Cima. Aí, eu fui mostrar a grande praça. Eu olhei assim, esse negócio tá... Aí fomos olhar a torre da igreja. A torre da igreja, rapaz, danado, eles passaram um serrote. Eu não viram. Aí, o desnível das calçadas lá, para mim, era 10 metros. Assim. Rapaz, isso aqui tem 1 metro. Recepção infantil. Recepção infantil, Pois é, rapaz. Muito interessante. Aí, o nosso divertimento lá em São José do Egito era o seguinte: de manhã, eu e meu irmão, a gente ia buscar água numa cisterna que tinha lá, né? A cambada puxava. Lá não tinha chafariz. Era um chafariz de seu Pedro Chicó. Ele usava um catavento. O catavento bombeava a água do subsolo, enchia umas caixas d'água lá, né? E grande torneira, né? Se formavam 2 filas para abastecer o pessoal. E eu e meu irmão Era no galão ou no jumento? Era Vocês levavam água? Como a gente era muito pequeno, era uma lata com uma alça, tá certo? Um pau atravessado e uma extremidade no meu ombro, outra dele, né? Aí a gente levava, enchia os potes d'água, né? Aí tomava café sem nada e ia para a escola. Café puro, como diz o outro. Isso aí. Lá, a gente não tinha... Seu irmão mais velho que você? Mais novo. Mais novo. Eu sou o mais velho. Inclusive, rapaz, eu estou com uma grande
uma grande responsabilidade nas costas, porque sou o mais velho dos soltos. E se brincar dos soltinhos também, né? Eu virei assim, uma espécie de patriarca, né? Não, não é espécie não, é um grande patriarca. É. Todos têm orgulho, não tenho dúvida disso. Claro. Aí a gente não levava lanche, mas sobrava tempo para jogar futebol, né? Barra Bandeira. Nunca conheceu uma bola de meia? Comecei a jogar bola de meia nesse tempo, né? Bola de meia, né? Depois conheceu a de couro, que não tinha bola de plástico. Tinha não, Ou era de meia ou era de couro, exatamente. não é? Eu jogava bola de meia, né? De meia. E à tarde a gente ia estudar os deveres, né? Aí quando terminava, ia ajudar papai na oficina. Quem lhe cobrava os deveres da escola? Era sua mamãe ou seu papai? Rapaz, eles fiscalizavam assim, mas a gente não dava trabalho não. Andavam sozinhos. Certo. E aí a gente ia ajudar ele na oficina de cela, né? O papai aprendeu a fazer cela, né? Mas não tinha grana para fabricar celas em série, né? Também não havia demanda para fabricação de cela naquele tempo, né? Na cidade, na região daquela, né? Aí, hoje em dia eu fico pensando assim, na preocupação que ele devia ter tido, né? Com a feira seguinte, né? Sem dúvida, né? Que era o mote de todos nós. Você está falando da minha família, mas tudo bem, era a mesma coisa. Meu avô cuidava de cela, minha mãe diz, etc. É nessa linha aí. Pois é. Vamos lá, sigamos. À noite... O dia seguinte era o do estômago. Preocupação enorme. À noite a gente sentava na janela, né, da casa, e ficava ouvindo a difusora, né? E eu e meu irmão, ainda hoje a gente comenta o bom gosto daqueles caras com a discoteca, sabe? Lembra de alguma música daquele tempo? Mas eu me lembro, era músicas de Dorival Caymmi. A primeira música que eu ouvi foi Asa Branca. Né? Era Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Chico Alves, era Lupicínio Rodrigues, músicas internacionais. Tinha alguma cantora, se você se lembra? Me lembro de Emilinha Borba. Evelinha Borba. Me lembro de Saulinha Garcia. Como era o carnaval nesse tempo? Olha, lá em São José do Egito, era frevo, né? Frevo, pessoal Era na frevo. rua. Pessoal na rua. Vocês participavam? Não, a gente ficava olhando. Ficava só olhando. Só olhando. E havia São João, São Pedro, festas? São João era muito tempo, mas São João e São Pedro. Aí vocês participavam? A gente participava das comilanças, né? Então, as casas, nessa época, né? A fartura de milho, né? Aí faziam pamonhadas, né? Tempo frio? Faziam fogueiras, né? Então, a gente comia as pamonhas, assava milho na fogueira, batatas, né? E os adultos tomavam uma caninha, certo? E era assim, né? Então, A maior especialidade da sua mãe qual era? No mês joanino? rapaz, ela fazia umas pamonhas, pamonha e canjica muito boas, certo? E eu me lembro de um lance. Não é todo mundo que sabia fazer. É bom que deixe muito claro isso aqui. O dela era boa. Inclusive, era pamonha sem palha, né? Quer dizer, sem... Isso. A Passava palha na peneira. passava na peneira. Né? Dava uns ingredientes ali, ficava uma pamonha chique. Né? E eu me lembro que eu era muito pequeno. Quem moía o milho? Rapaz, eu tenho um trauma com aquelas máquinas. Eu tenho uma máquina que o cabo parecia um integral, sabe? Botavam o milho no moinho, né? E daí eu, né? Aí tem umas pessoas sádicas que entupiam de mim. Sobrava para você. Sobrava para mim. Né? Aí eu me lembro de um lance bem anterior a esse, sabe? Que era a família era eu, papai e mamãe, né? Aí mamãe fazendo, eles dois fazendo pamonha, né? Na cozinha, né? Mamãe fazia um saquinho,
pegava o suco da pamonha, botava no saquinho, aí papai ia amarrar, né? Aí ele errou umas 3 vezes seguidas, né? Aí na 4ª vez ele perdeu as estribeiras e jogou aquilo, pá, na parede, sabe? Rapaz, eu fiquei tão admirado com aquilo, aquela mancha, aquela linda mancha amarela, né? Com uns espinhos dourados assim. O próprio Salvador Dalí. Salvador Dalí, antecipado. Aí eu fiquei impressionado com aquilo ali, né? Aí mamãe preparou uns ovos na cestinha, e chegaram as tias, né, para visitar a gente. Aí mamãe botou a cesta lá na sala para quando ela saísse levar. Né? E a porta era daquelas que abre, né? Você abre a parte de cima, fica de baixo, fecha de cima e deixa a outra aberta, né? Aí eu olhei assim. Aí peguei um ovo, puf, na janela. Uma mancha amarela com espinhos viscosos. O próprio Dalí. Viscosos, e fui jogando de ovo em ovo, né? De ovo em ovo. Testar o efeito. Rapaz. Aí depois não sobrou nenhum ovo. Aí quando chegaram assim, ficaram espantadas, né? As tias. Marcelo sabe dessa experiência, não? Não. Não. Mas vai saber. Aí, quando elas chegaram assim, eu ria, né? Porque tio, né, não é parente, é cúmplice, né? Aí viram aquele painel ali, né? Aquele painel ali com aquelas coisas assim, né? Que arte, né? Se era uma arte. Surreal. Se era uma arte plástica ou se era uma como é que chama? Instalação. Estaria na Bienal em qualquer lugar do mundo, com certeza. Que bom, que bom. Bom, nesse tempo, então, os nossos acionamentos todos tinham catavento lá na água, né? Mas no moinho Era a força bruta. Força bruta. A força bruta. Foi essa percepção da necessidade da energia e acionamento dos sistemas já pintava em você? Já sentia algum gosto por alguma engenharia ou ainda estava muito cedo? Não, eu vim ter a intenção de estudar engenharia quando estava no Exército. Foi do Exército. Então Foi do Exército. voltemos para a infância. Voltemos para a infância e adolescência. Uhum. Mas de repente apareceram as concorrentes de Dona Lisete, claro. Lá em São José do Egito, ou não? Já dava uma olhadinha assim pelo canto do olho? Não, eu estava esperando Lisete. Ah, estava esperando. Mas já dava umas olhadinhas. Ia para a missa todo domingo? Ah, rapaz, eu não lhe digo. Eu tentei a carreira eclesiástica. Opa! Fui um Auxiliar de padre, sacristão. Coroinha. 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 É. Um amigo meu. Mas nunca tocou sino, não. Fui um craque. Foi o único instrumento que eu aprendi. Exímio tocador de Esse sino. tocador de sino. Rapaz, quando morria alguém, eu ficava feliz da vida para tocar o pique. Mas tinha direito a cobre dobrado quando o defunto era bem aquinhoado? Isso era o sacristão que sabia, sabe? O sacristão é que dava o mote. Mas você foi interessante que um amigo meu... Ariano fala do enterro da cachorra lá, né? Exatamente. Um amigo meu, que era coroinha, teve que se mudar de cidade, né? Mas, rapaz, você não quer ser coroinha, não? Eu disse, claro. Aí falei com mamãe ficou feliz da vida. Claro. Disse, rapaz, quem sabe não pinta aí um bispo na família, né? Aí eu ia para a casa do colega e ele ia me dizendo, né, porque o padre diz algumas palavras lá, né? E o coroinha responde, né? Hoje em dia é a Assembleia que responde. Ainda era em latim ou já era em português? Era latim. Latim. E eu aprendi essas respostas todas em latim, certo? Não sabia nada que significava. A tradução era zero. E então, comecei com ele, aí depois ganhei autonomia, eu fui para a cidade dele e eu fiquei como
como coroinha. E caprichava no visual, na missa do domingo. Todos os olhares voltados. Rapaz, era muito bom ficar de frente para o altar, eu e o padre, né? De costas pro povo. Na hora da homilia, ele ficava lá, né, falando, né? E aí eu ficava muito feliz dizendo que eu e o padre ali, e aquela multidão de pecadores olhando para a gente, sabe? Entendeu? E quando a gente ia celebrar a missa nos sítios, foi uma beleza, né? E preparavam aquele almoço VIP, né? Tem até galinha. Opa! Bom, Caprichavam nos melhores pedaços para o padre, em segundo lugar para o sacristão, né? você ficou nessa atividade durante quanto tempo, mais ou menos? Rapaz, durante um ano, porque surgiu um Você concorrente. tinha que idade, mais ou menos, nesse período? Nesse período, eu devia ter uns 10 anos. Na sua família, só você? Nenhum dos seus irmãos migrou por essa atividade eclesiástica, não? Rapaz, eu tenho um tio que tentou ser frade, né? Lá em Lagoa Seca, sabe? Sim. Estudou 3 anos lá, mas depois... Apaixonou-se. Não, os frades verificaram que ele não tinha vocação para padre, não tinha jogador, tinha vocação para jogar futebol, tá certo? E era muito desentuado, não dava para Não dava. cantar, não. Sabe? Foi a experiência A religiosa. experiência religiosa, né? Mas aí surgiu um concorrente, sabe? Um camarada assim, eu escrevi até, esses negócios tem escrito aí, sabe? Surgiu aquela criatura, né? Mais velha do que eu, paletó, com aquele ar de santidade, sabe? Assim, uns omoplatas desenvolvidas, sabe? Que parecia, eu cismava que eram asas que... E eu surgia ali, sabe? E eu ficava pensando, rapaz, esse camarada está querendo entrar no seminário, né? Estudar de graça para ficar aí fora. Mas depois eu troquei o mundo religioso, né? Pelo mundo mundano, sabe? Que era mais alegre. Mais aprazível. Mais aprazível. Se lembra da primeira festa que você foi com outros olhares, Rapaz, na adolescência? não, eu ia pro carnaval, sabe? Mas eu era tímido para danado, sabe? Eu era muito tímido, aí eu tinha medo de olhar para uma moça e levar um carão. Entendeu? Uhum. A única que eu encarei, seja o que Deus quiser, foi Lisete. Foi, não foi? Depois eu pergunto novamente aí, viu, Lisa? Que é verdade. Ave Maria. Na praça em frente ao 15, onde você viu o hotel lá em João Pessoa, não é verdade o que está dizendo, não. A Maria Batalhão avançava. Era um negócio sério. Bom, de São José do Egito, você migrou para onde? Rapaz, São José do Egito aconteceu o seguinte. Sua família? Eu terminei o primário e só havia ginásio ou em Patos, ou em Campina, ou em Caruaru, né? Nas cidades maiores, né? Aí, mamãe sempre teve a ideia de me mandar para casa da minha avó para eu fazer igual aos irmãos dela, né? Trabalhar no comércio e estudar. Trabalhar de dia. Quer dizer que estudar seu de pai noite. era como eu. Pensava que mandava, mas quem mandava era a mamãe. Quem decidia tudo. Era. O destino dos filhos. Ele era muito bravo, mas nem tanto. Quem mandava era ela. Aí ela decidiu. Decidiu, eu fui para lá, sabe? Fui para lá, aí fiz o exame de admissão, passei no exame de admissão, Para que colégio? foi num colégio que funcionava no Senai. Certo? Aí depois esse colégio não funciona Grande. mais, em Campina Grande. Né? Meu sonho de consumo. Rapaz, era para mim, Campina Grande Era meu sonho estudar no é a Senai. maior cidade do mundo, sabe? Inclusive, depois eu li uma crônica de Gonzaga Rodrigues, que depois eu nem conhecia Gonzaga Rodrigues. Aí estava numa fila de vacina, ele estava lá e disse, rapaz, você escreveu uma crônica que podia ter sido escrita por mim. Mas como assim?
Se você, na sua crônica, você disse que morava em Lagoa Nova e foi estudar em Campina Grande e ficou maravilhado com aquela cidade. E quando alguém falava em Paris ou Nova York, aí eu perguntava, é maior ou menor do que Campinas? Mas eu perguntava Era a só... referência. Mas eu perguntava só para perguntar, porque eu sabia que era menor. Era outra inequação. Exato. Segunda. Certo? Mas aí, rapaz, eu me cansei primeiro com rádio. Sim, aí as minhas tias, meus tios, tentavam me colocar no emprego, né? Numa oficina mecânica. Eu não entendia nada de peça de automóvel, nem coisa nenhuma. Depois me botavam para trabalhar no casa de ferragem. Aí os caras adultos, né? Não deixavam chegar freguês perto de mim. Também não deu certo. Vender apólice de seguro, ó. Que negócio danado, né? Eu saí com 3 dias seguidos com experiente em venda de apólice de seguro, sabe? E nesses 3 dias não vendemos nada, né? Aí chegava na casa, batia palma, os donos da casa se sentiam aplaudidos e vinham saber o que era. O que é que vocês desejam? Eles querem vender apólice de seguros. Vaza. Não querem negócio com ladrão, não. Também não deu certo. Não deu certo, né? Aí eu me encantei com ouvir rádio, aí ler gibi. Rapaz, de ler gibi para os meus filhos era o fim do mundo, né? Aquilo era um mau caminho, né? E eu aprendi coisa para danar com o gibi. Aí depois do gibi, aí li o primeiro romance, o Guarani. Depois, no volume só que eu encontrei na casa da minha tia, tinha o Guarani, Iracema e o Birajara.